Pessoal, nós terminamos aí na aula passada, na conclusão, né? A conclusão foi: o Ministério de Louvor e Adoração só cumprirá o seu papel de fato se ele utilizar a música como uma ferramenta de proclamação da essência de Deus aos homens e enaltecimento ao próprio Deus. É importante nós estudarmos isso e entendermos que a palavra ministério é serviço. Amém? É servir. Se você estudar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o que é que você vai descobrir na vida de Jesus? Que ele constantemente está nos ensinando sobre ser servo, servir. E para você fazer a obra de Deus, seja em qualquer lugar que você quiser, você precisa ter um entendimento de que você foi chamado por Deus para ser servo dele. E ser servo de Deus significa servir a Deus e servir ao propósito de Deus e servir à vontade de Deus. Quando você pensa nisso, no que tange ao ministério de louvor, o próprio nome já diz, ministério de louvor. Em outras palavras, Deus está dizendo, servir a Deus no louvor. Você pode servir a Deus na recepção, você pode servir a Deus como diácono, você pode servir a Deus pregando, ensinando, evangelizando, você pode servir a Deus de muitas formas. Quando nós falamos ministério, você está dizendo serviço. E esse é o grande problema que nós hoje encontramos, é a falta de perspectiva que as pessoas têm de que servir a Deus não é serviço, é servir mesmo. A ideia de servir é a ideia de alguém que está pronto para trabalhar em prol ou em favor. E infelizmente, quando você fala disso na igreja, complica. Por exemplo, quem serve a Deus no louvor tem que chegar mais cedo. Sim ou não? Quem serve a Deus no louvor precisa, e quando eu falo aqui no louvor, é tudo que envolve o culto. E infelizmente muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender que seja lá qual for a área que você está trabalhando, você precisa ter uma postura de servo, de alguém que está servindo a Deus, e alguém que está servindo a igreja, e alguém que está servindo o povo de Deus. E essa é uma ideia cada vez mais difícil de entrar na cabeça das pessoas. Quando você lida com igreja, e eu já pastoreei várias igrejas, onde que está o problema? O problema reside justamente no fato de que as pessoas não entendem que o servir tem a ver com o serviço, tem a ver com dedicação, tem a ver com empenho, tem a ver com entrega, tem a ver com você abrir mão às vezes do seu momento de descanso, de lazer, tem a ver. Então, às vezes, quando você fala de louvor e adoração, muita gente às vezes quer cantar, e muitas vezes a pessoa quer tocar, mas a pessoa não quer servir. Não sei se vocês entendem a ideia. Então, se você participa do ministério de louvor e não entende que o teu trabalho é servir ao Senhor e servir a igreja do Senhor através do louvor, como você pode servir ao Senhor em outras áreas. Então a grande dificuldade que às vezes a gente encontra no meio da igreja é as pessoas entenderem de fato que o ministério é um serviço. Então vamos ler aí. Nós queremos compartilhar aí a respeito das pessoas que exercem o ministério, ao qual denominamos ministro. Então vamos caminhar a partir de algumas definições da palavra. Quando você pensa em ministro de louvor, olha aqui qual é a ideia geral da igreja. Ministro de louvor. Quem é o ministro de louvor? É a pessoa que dirige o louvor. Entende? Se você perguntar em qualquer igreja, o que é um ministro de louvor? É a pessoa que dirige o ministério de louvor, é a pessoa que dá abertura no culto,
é a pessoa que ministra as músicas. Então a ideia geral das pessoas é que o ministro é aquela pessoa que é o líder, o responsável, é aquela pessoa, seja homem ou mulher, que está responsável em ministrar as músicas. Essa é a ideia geral. Mas eu queria que vocês entendessem que todos que estão no Ministério de Louvor são ministros. Não é só quem está liderando que é ministro. Então, às vezes as pessoas pensam assim: como eu não sou o ministro de louvor, então eu não tenho a mesma responsabilidade. Como eu não sou ministro de louvor, então eu não tenho o mesmo peso. Então eu não preciso me santificar, ou eu não preciso de fato buscar de Deus, porque a responsabilidade não é minha. Todas as pessoas que estão no altar e que estão ali no louvor são ministros. E isso é importante nós entendermos. O que significa ministro? É a pessoa que ministra, que serve, que está de serviço. É a mesma ideia de ministração, serviço religioso, serviço no tabernáculo. No Velho Testamento havia uma tribo chamada tribo de Levi. A tribo de Levi, ela era responsável pelo culto. Eles é que montavam e desmontavam o tabernáculo, era eles que limpavam, era eles que ofereciam os sacrifícios, era eles que tocavam, que cantavam, eles eram responsáveis pelo culto. Então a tribo de Levi inteira, toda ela era responsável pelo culto. Então é importante nós entendermos que quando você olha para uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, a maioria das pessoas chega na igreja na hora do culto, mas ela não sabe, e algumas não sabem, que para ter um culto de 1 hora, muitas vezes se trabalha 2, 3, e depois que a igreja vai embora, e às vezes tem gente que fica aqui meia hora, 40 minutos, 1 hora. Então é uma ideia de serviço. Tem muita gente, por exemplo, que não quer servir a Deus, porque quando o culto termina, dá um desespero nele de ir embora, nele ou nela, que tipo assim, parece que, irmão, quem está servindo é o primeiro a chegar e o último a sair. E infelizmente muitas pessoas não se envolvem nos ministérios da igreja justamente porque não querem se dar ao trabalho de chegar mais cedo e de ir embora mais tarde. Então quem é ministro, seja da palavra, seja do louvor, seja da diaconia, seja da recepção, meu irmão, a pessoa ela precisa entender plenamente o que significa ser um ministro de Deus, principalmente se você está ministrando no altar, principalmente se você está servindo a Deus no louvor, através da música. Eu vou repetir para você: a palavra louvor é elogio, e a palavra adoração é beijo na face. Então eu posso louvar a Deus de muitas formas e de muitas maneiras, a música é uma delas, mas as pessoas virou quase que um consenso geral: louvor é música e adoração é música lenta. Louvor é música rápida e adoração é música lenta. Não é isso não. Louvor é elogiar, e adorar significa você quebrantar o seu coração. É como se você pudesse beijar a face de Deus através de uma música. Mas eu posso louvar e adorar a Deus através de outras coisas que não a música. A música é um meio pelo qual eu posso louvar e adorar ao Senhor. Então, no Novo Testamento, a ideia de ministro ou diáconos, que é servir, alguém que executa pedido de outros, especialmente de um mestre, servo, atendente, ministro. De acordo com essas definições, entendemos que o ministro é um servo que exerce um ministério. No nosso contexto de ministério de louvor, normalmente denominamos ministro de louvor a pessoa que está à frente do grupo, como eu já falei para vocês. Então gostaríamos de trabalhar o conceito de ministro de louvor como todo aquele que exerce esse serviço através da música. Ministro de louvor são todas as pessoas: o engenheiro de som, o técnico de som, quem está projetando a letra da música no data show,
quem está trabalhando, irmão, seja lá baterista, guitarrista, quem canta, quem toca, todos são ministros de louvor. E não é apenas a pessoa que está liderando o louvor. Esse é líder. Esse é um líder. Mas o ministro de louvor são todos que estão servindo. Então é importante que a igreja inteira, e principalmente aqueles que estão envolvidos no louvor, entendam que todas as pessoas que estão no louvor, todo mundo é ministro. Todo mundo está ali para servir. Servir a quem? A Deus. E servir a quem? A igreja. Meu irmão, é uma briga de foice no louvor. O guitarrista só quer tocar música que tem solo. O baterista só quer tocar música que dá para ele fazer virada. O baixista só quer tocar música que tem groove para ele dar um solo no ar. O cantor só quer cantar música que está de acordo com a nota dele, que ele alcança. E aí, meu irmão, para de ter a função, porque o objetivo do louvor é Deus, é glorificar a Deus. E o ministério de louvor existe para levar a igreja à adoração a Deus. Em outras palavras, quem está no louvor tem uma função. Primeiro, adorar a Deus, servir a Deus. E segundo, levar o restante da igreja à adoração a Deus. É para isso que existe o ministério de louvor, para servir a Deus, para servir a igreja, e não para ser visto. Haja vista, e eu falo isso porque tem 16 igrejas no currículo, de forma direta ou indireta, auxiliando, sendo pastor titular ou sendo responsável por igrejas. Ninguém briga para tocar na terça, ninguém briga para tocar na quinta, ninguém briga para tocar nos cultos pequenos, ninguém briga para tocar no presídio, ninguém briga para tocar no velório, ninguém briga, irmão, para tocar no culto do lar. Agora, quando a igreja está lotada, e principalmente quando a igreja é muito grande, meu Deus, é um desespero. Eu já tive diálogos e conversas com pessoas de equipe de louvor. Por exemplo, você coloca uma equipe na quinta, vou dar um exemplo. Aí o guitarrista, baixista, violonista, cantor, por que eu não toco no domingo? Aí você fala assim, porque existem várias pessoas que tocam, e por uma série de motivos, um toca no domingo, outro toca na quinta. Eu particularmente dou mais valor nas pessoas que ajudam naqueles cultos onde tem pouca gente ou que tem uma demanda menor. Mas o problema de quem não tem um coração de servo é que ele não quer servir, ele quer ser visto. Ele quer o show, ele quer a apresentação, ele quer tocar num culto cheio, lotado, porque na verdade para ele não é servir. Ele quer ser aplaudido, ele quer ser visto pelas pessoas. Não, esse é um princípio que destrói qualquer grupo de louvor. Se as pessoas que estão no ministério de louvor não tiverem uma ideia de que estão servindo a Deus e servindo a igreja e fazendo o que é melhor para a igreja, não funciona. Haja vista que o ministério de louvor vive em conflito. Não quer se submeter, não quer aceitar, é uma discussão, discute por causa da música, discute por causa do tom, discute porque quem toca no dia tal, quem não toca, discute, é uma discussão, uma contenda. É um dos ministérios mais trabalhosos que existe na igreja, é o ministério de louvor. Uma vaidade, mano. Uma vaidade, uma coisa eu já tive igrejas com vários grupos de louvor, é uma briga, irmão, de quem toca no domingo. É uma briga, você tem que às vezes chegar no baterista e falar, irmão, a bateria tem uma função, é determinar o ritmo. Mas o baterista às vezes ele quer, aí o guitarrista, é uma briga. Quando se perde o porquê que o ministério de louvor está lá, aí começa a vaidade, briga, discussão, não é o propósito. É por isso que a gente precisa entender que todas as pessoas que estão no ministério de louvor,
elas estão lá para servir ao Senhor e servir a igreja do Senhor. Então, e como é que eles estão servindo? Eles estão servindo através da música. Sendo ele o líder, cantor, back vocal, instrumentista e até mesmo o engenheiro de som ou técnico de som que participa da ministração. Todo mundo, irmão. Como é que, por exemplo, uma pessoa que está servindo ao Senhor chega 5 minutos para o culto? Aí ele não afinou o instrumento, ele não percebeu se tem alguma coisa, algum ajuste, não. A pessoa, o culto começa às 7, a pessoa chega 5 para 7, não está servindo. Quem está servindo precisa entender que aquilo que ele está fazendo é para Deus, para a glória do Senhor, para serviço do Senhor e para serviço da igreja, e é necessário que a pessoa se disponha, se comprometa no serviço, porque ele está fazendo para quem? Para Deus. Uma vez, eu já ouvi essa frase várias vezes: se o Senhor quer cobrar, então que o Senhor pague. Eu falei, então você não está fazendo, você não está servindo a Deus. Quer dizer que se eu pagar, você faz? Então, se o dinheiro, lembre-se que na casa de Deus o dinheiro é consequência. Aí o Deus dele é dinheiro, né? Entende? Existe dinheiro? Existe. Pessoas às vezes são funcionários e às vezes são pagas para fazer determinadas funções da igreja? Sim. Quando que você precisa pagar o salário de alguém? Quando a pessoa precisa ter tempo integral para aquilo que ela está fazendo. Pelo menos meio período, ou pelo menos um tempo significativo. Se faz necessário que aquela pessoa tenha um subsídio para poder. Então, se uma pessoa está na igreja e ela serve ao Senhor, e aquilo que ela faz demanda tempo, então automaticamente você faz um subsídio, uma prebenda, um salário, dependendo da função da pessoa. Mas se a ideia da pessoa em fazer não é para o Senhor, para servir o Senhor, então ela não está servindo. Um grupo de ministros funciona como uma engrenagem. Por que ministros? Porque todos do Ministério de Louvor, inclusive a mesa de som e tudo que diz respeito ao culto, fazem parte de uma engrenagem, na qual cada um tem um papel fundamental. Irmão, quem toca, quem canta, violão, baixo, guitarra, teclado, mesa de som, data show, irmão, tudo precisa funcionar para que tenha de fato algo relevante. Se a pessoa não entende isso, vou dar um exemplo aqui, nós vamos falar isso no decorrer das aulas. O camarada não ensaia, ele não tira música, ele passou a semana inteira, ele não pegou um instrumento, ele não ensaiou, ele não fez nada. Quando chega na hora do ensaio, como ele não tocou, ele não ensaiou, e como ele não se preparou para nada, o que ele quer fazer na hora do ensaio? Tirar a música. Não é, irmão, o ensaio não é para tirar nada. O ensaio do louvor é para ajuste. Então, as pessoas já sabem qual é a música, elas tocaram a música, elas ensaiaram em casa, e na hora do ensaio você ajusta, regula, você faz o que tem que ser feito para que o grupo inteiro possa. Mas, irmão, é uma briga de foice em determinados ensaios. Eu já vi ensaio que nego discute, que nego briga, porque essa música é isso, porque essa música é aquela, porque o cara não quer tocar música, porque vocês não estão entendendo. E pastor, por que acontecem essas coisas? Porque as pessoas perdem o entendimento de que elas estão ali para servir a Deus, e não a si. Elas estão ali para servir a igreja, e não a si. E elas não estão ali para tocar aquilo que lhe agrada, mas elas estão tocando aquilo que agrada ao Senhor, e aquilo que faz com que a igreja também adore ao Senhor. Não adianta, por exemplo, você pegar uma música e tocar uma música porque você gosta, se aquela música não tem uma mensagem para a igreja e não leva a igreja à adoração ao Senhor.
Então cada um tem um papel fundamental, uma função, para que tudo flua adequadamente e cumpra de fato o propósito final, que é servir a igreja através da música. Qual é a função do ministério de louvor? Servir a igreja através da música. Qual é a função do ministério de louvor? Adorar ao Senhor e servir ao Senhor. Eu sempre digo, se você não tem tempo de adoração a Deus sozinho na sua casa, você não serve para o altar. Quem não tem tempo para buscar a Deus na intimidade, irmão, não serve para buscar a Deus em público. Porque na verdade o que você faz no altar tem que ser expressão daquilo que você faz na sua intimidade. Não toca, não canta, não adora, não louva. E aí chega na igreja, quer fazer, não vai funcionar. Entenderam isso? Se você não toca, não canta, não ensaia, não tem tempo com Deus, não tem intimidade com Deus, na intimidade, aí você vem falar para mim que você vai chegar aqui no altar e que você vai adorar a Deus com todo o teu coração? Não vai. Porque o altar e o público tem que ser expressão da sua intimidade. Não adianta nada, por exemplo, eu chegar aqui na igreja na quinta-feira e orar com vocês se eu não oro. Não adianta nada eu chegar aqui na quinta ou na terça ou no domingo e pregar para vocês se eu não tenho tempo de meditação e busca da palavra. Então, muita gente não entende que o ministério da palavra, o ministério do louvor, o ministério que seja, ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de casais, ministério de recepção, ministério de diaconia, qualquer ministério que você quiser, ministério da secretaria, qualquer ministério. Por quê? Porque a igreja, ela existe e funciona através das pessoas que Deus chama para servir a igreja. E o louvor é um desses ministérios, tá bom? Servir a igreja. Qual que é o propósito do louvor? Servir a igreja, servir a Deus e não ser servido. Jesus, sendo mestre e Senhor, serviu. E o que ele fez quando ele estava indo embora? Chamou os apóstolos, pegou toalha, uma bacia e foi fazer o quê? Lavar os pés. O que ele estava ensinando? Ele sendo o Senhor, ele sendo Deus, ele sendo mestre, rabi, rabone, ele sendo quem ele era, fez o serviço mais humilde da igreja, que era lavar os pés. Tanto que quando ele fez isso, Pedro falou: não, o senhor não vai lavar meu pé. Ele falou: se eu não lavar o teu pé, eu não tenho parte contigo, ou você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então lava a minha cabeça. Ele falou: não, é necessário, eu vou lavar o pé. Irmãos, você precisa entender que servir a Deus significa trabalhar, ministério. Eu quero ser ministro do Evangelho. Então tá, você está querendo dizer então que você vai servir ao Evangelho. Você precisa ter um entendimento do que é ministério, serviço. Porque se você não entender isso, você vai dar trabalho. Irmãos, tem ensaio tal dia, não vou, não posso, não quero, estou cansado, estou com fome, estou com sono. Se você não entende o que é servir, você não vai prestar. Se cada componente do ministério, seja qual for, mas principalmente do louvor, se conscientizar da sua responsabilidade e se associar ao grupo com o mesmo coração e objetivo, imagine você o que experimentaríamos nos nossos momentos de louvor e adoração a Deus, juntamente com a congregação. Meu irmão, uma casa dividida subsiste? A Bíblia diz o que sobre isso? Casa dividida não subsiste. Igreja dividida não subsiste. Ministério de louvor dividido.
Se as pessoas que estão juntas no altar, servindo a igreja e servindo ao Senhor, não estão com o mesmo propósito, não vai fluir. A Bíblia diz que a unção de Deus se derrama na unidade. Existe uma diferença entre união e unidade. Você pode pegar um monte de laranja e pôr dentro de um saco. Então, um saco de laranja é a união de muitas laranjas. Mas um monte de laranja dentro de um saco não significa que existe unidade. Mas se você pegar as laranjas e fizer um suco, todas as laranjas juntas, espremidas, dentro de um recipiente, se torna um suco, então você pode dizer que houve unidade, porque todas as laranjas estão unidas em um propósito. Se as pessoas que estão na igreja, no ministério de louvor, não entendem o que é unidade, e unidade significa que todos estão no mesmo propósito, servir a Deus, servir a igreja, fazer o seu melhor, atrair a presença de Deus, trazer a presença de Deus no culto. Se as pessoas que estão ali não entendem isso, então não vai acontecer nada. Unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Porque são três pessoas que vivem no mesmo corpo? Não. Mesmo propósito. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito. E os três são três pessoas distintas. Não é um corpo com três cabeças. Não é três pessoas que moram no mesmo corpo. Não é isso não. O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito é outro. Só que os três têm unidade. Os três buscam as mesmas coisas, trabalham pelas mesmas coisas. E porque os três, apesar da diferença, têm a mesma essência e eles têm o mesmo propósito, a Bíblia diz que é apenas um. É apenas um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito. Aí você fala assim, pastor, mas não é três? Como é que a Bíblia está falando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Por causa da unidade deles. Apesar do Pai, do Filho e do Espírito serem três pessoas distintas, que possuem a mesma essência, mas que são três pessoas distintas, a Bíblia está dizendo que eles são um. Há um Deus, Pai, Filho e Espírito. O que o Pai quer, o Espírito quer. O que o Pai quer, o Filho quer. O que o Filho quer, o Espírito quer. Jesus veio aqui, exaltou o Pai. O Espírito Santo veio aqui e exaltou o Filho. O Espírito e o Filho exaltam o Pai. O Pai exalta o Filho e o Espírito. Ninguém é maior, ninguém é melhor, porque eles têm um só propósito. O que Deus espera de um grupo que se une num chamado para servir a Deus? Que todos eles tenham um entendimento de que eles estão ali para servir. Se a vaidade, o orgulho, a soberba, a altivez tomar lugar dentro do coração dessa pessoa, o que ele vai fazer? Não faço, não concordo, não quero, não se submeto, não gosto do fulano, não gosto da ciclana, não gosto. Ué, irmão, então não tem propósito, então você não está ali para servir, está ali. Mas se o grupo existe com um propósito, aí nós vamos ter o quê? Unidade. E se tivermos unidade, o que vai acontecer? Deus se move. Quando eu fui fazer a pós-graduação, foi 1 ano e meio. 6 meses era interno.
Eu sempre trabalhei, né, lá em Belo Horizonte, social, terra, gravar. Então as pessoas tinham uma ideia de que quando eu chegasse lá no recuperacional, porque o meu recuperacional, a minha pós-graduação, ela era de narcodependência e de missiologia, então você tinha que cuidar de uma casa de recuperação, era parte do curso. Aí eu cheguei lá, a diretora do curso pôs eu na horta. Aí eu fui lá, irmão, fiquei 15 dias na horta. Quando eu saí de lá, a horta estava bonita. Aí ela me tirou da horta e me pôs na panela. Mas ela não sabia que eu tinha servido o exército. E no exército, irmão, panela lá, você entra dentro. Aquelas panelinhas da recuperação lá não me assustavam. Fiquei uma semana na panela, de boa. Aí ela me pôs na capina do café. Fui lá, arrumei as enxadas, molhei as enxadas. Em 2 dias a gente capinou. Aí me tirou do café, me pôs no chiqueiro. Tinha chiqueiro lá. Meu irmão, só faltei escovar os dentes do porco. Tinha um cano d'água lá que era um cano, ia lavar tudo, aquilo lá lavava os porcos. Nem cheiro de chiqueiro ficou lá. Eu fiquei uma semana lá. Aí tinha um serviço lá de arrancar pedra, para vender pedra decorativa. Me botaram lá na pedra e era para eu ficar uma semana, fiquei 4 meses. Aí quando terminou isso, tinha um congresso para organizar. E botaram todo mundo em lugar bom. Puseram eu, sabe aonde? Para lavar o banheiro. Você já lavou o banheiro de congresso? Não, você tem que lavar um banheiro de congresso. Você está achando que banheiro de igreja é difícil? Lava um banheiro. E aí eu fiquei lá. E no final de tudo ela chegou em mim e falou: tudo que eu coloquei você para fazer, você fez de boa. Por quê? Eu falei que, pastora, eu sou só um servo. Eu fui na igreja. O senhor é reverendo, pós-graduado, blá blá blá, blá blá blá. Eu fui porteiro de igreja. Eu fui o cara que cuidava carro para não roubar som. Isso há muitos anos atrás. Eu trabalhava porque teve uma época assim que roubava som de carro na porta das igrejas. Eu cuidei de carro na porta da igreja. Eu fui porteiro de igreja. Eu lavei, limpei, varri, encerei. Fiz o que você imaginar dentro de igreja eu já fiz, filho. Fui diácono, fui porteiro, fui faxineiro, fui tudo que você imaginar. Encerei igreja, poli igreja. Filho, tudo que você for limpar, o que você imaginar que existe serviço de igreja, eu já fiz. Até eu chegar no púlpito. E aí as pessoas não entendem. O camarada que está pregando não é mais do que a pessoa que está na porta. Só que se a pessoa que está na porta não entender que é ministério, que ela está fazendo isso para a glória de Deus, e ela está fazendo isso para servir a igreja, de bom coração, ela vai fazer mal feito, ela vai fazer com desdém, ela não vai receber as pessoas como Cristo receberia. Olha que eu já fui porteiro de igreja, já fui diácono. A pessoa que está na porta da igreja, ela está recebendo as pessoas, os visitantes principalmente, como se Cristo estivesse recebendo através da vida dela. Mas quem não entende o serviço vai fazer o quê? Atender, receber as pessoas de qualquer forma, de qualquer maneira. Se a pessoa não entende que o louvor, o ministério de louvor é serviço, ela vai achar que ela está ali. Ela tem na cabeça dela que ela está ali, ou que a igreja precisa dela, ou que ela é uma celebridade, ou que ela é muito mais importante do que às vezes a pessoa que limpou o banheiro. Não é, irmão. Quem ministra na igreja, seja lá o que for, está servindo a igreja. Agora, pessoas têm chamados diferentes. Uns são chamados para a palavra, outros são chamados para a recepção, outros são chamados para a diaconia, outros são chamados para evangelismo, outros são chamados para ensino. Existem ministérios, vários ministérios dentro da igreja, que quando bem executados,
fazem com que a igreja rompa. Qualquer coisa que você faz na igreja é serviço. E se você fizer isso da melhor forma possível, porque existem homens que começaram o ministério deles servindo mesas e terminaram como apóstolos de Cristo, como por exemplo Barnabé, o irmão José, que começou como diácono, terminou como apóstolo. Filipe começou como diácono, terminou como um grande evangelista. Homens que às vezes servem, porque quando eu comecei meu ministério eu não tinha uma clareza do meu chamado. A única coisa que eu queria era servir a Deus. Agora, há homens que Deus chama para o louvor, há pessoas que Deus chama das mais diversas áreas, mas hoje está se perdendo a ideia de serviço. Serviço. Ministério é serviço. Vamos analisar aqui, Vamos analisar o texto bíblico e compartilhar alguns princípios de Deus em relação ao ministro de um modo geral. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, Paulo é óbvio, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui a Macedônia, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e aos que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, e Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 2, 12 ao 17, 2 Coríntios 3, 4 ao 6. Então vamos analisar algumas palavras aqui nesse texto. Conforme. Então, conforme compartilhei, a música é uma ferramenta. Amém? Qual é a diferença do porteiro da igreja? Nenhuma. Tem diferença? Não. Eu posso entender que há muitas formas e muitas maneiras de servir a Deus com os meus talentos, com as minhas capacidades e com as minhas habilidades. Não existe uma pessoa, presta atenção em mim, não há uma pessoa, nenhuma pessoa que não tenha talentos. Não existe isso, irmão. Não há uma pessoa, não existe uma pessoa que não tenha habilidades, que não tenha talentos, que não tenha dons, que não tenha capacidade de servir. As pessoas me perguntam assim: pastor, como é que eu sei qual é o meu dom? Basta você saber o que você sabe fazer. Basta você saber quais são as habilidades que você tem, que você está diante do seu serviço. As minhas habilidades, sejam quais forem, na música, cantando, tocando, seja lá qual for a área que você vê, tudo é ministério e é serviço. Então não tem uma pessoa, irmão, que não tenha habilidade, que não tenha capacidade e que não tenha competência para servir ao Senhor. E eu falo para você porque eu fui, graças a Deus, eu vivi todas as etapas da igreja, até porque eu não tinha ambição de chegar lá no topo. Quando eu estava ali trabalhando, para mim era aquilo ali, estava bom demais. Eu tinha uma alegria imensa quando eu era porteiro da igreja. Eu tinha uma alegria imensa quando eu era diácono. Eu tinha uma alegria imensa quando eu tinha que limpar o banheiro, ou limpar o terreno, ou eu tinha aquilo ali como um serviço. Fazer uma calçada na igreja, arrumar um problema, alguma coisa. Para mim sempre tive entendimento de que servir a Deus era o máximo. Mas conforme você vai trabalhando,
Porque Deus não chama preguiçoso, Deus não chama gente que não está fazendo nada. Deus vai te levando e conduzindo a lugares maiores. Então, música é uma ferramenta criada por Deus para a proclamação da verdade. Irmãos, outro problema da música. Irmão, a música é a palavra de Deus cantada, com melodia, com ritmo. Entende isso? A música, ela tem que ensinar a palavra de Deus. Com o decorrer dos anos, está se perdendo o que a música é. Se você pegar as músicas de 30, 40, 50 anos atrás, 100 anos atrás, você vai ver que uma pessoa, ela aprendia a palavra de Deus através dos louvores, ela aprendia mensagens através dos louvores, porque a música é a palavra de Deus tocada e cantada, com ritmo, harmonia e melodia, mas é a palavra de Deus. Então, para a proclamação da verdade, Deus pode usar o teatro? Sim ou não? Eu posso pregar a palavra de Deus através das artes cênicas? Eu posso pregar a palavra de Deus através de uma peça de teatro? Eu posso pregar a palavra de Deus através da poesia? Eu conheci um homem, ele já está no Senhor, ele proclamava poesias no culto. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ele escrevia poesias, algumas ele pegava de outras pessoas, mas ele também escrevia, e era uma das coisas mais bonitas que eu já vi, quando eu pastoreava em Rio Claro. Esse irmão chamava Genor, cantava, mas ele também proclamava, declinava poesias. Era extremamente bonito. Eu posso, por exemplo, pregar o evangelho através da dança. Eu posso proclamar o evangelho. Agora, não é uma dança sensual e nem uma dança qualquer, sem conexão. A dança tem que ser como se você estivesse falando para um surdo e mudo. A pessoa que está olhando você dançar, ela tem que entender o que você está falando através da dança, sem palavras. Mas eu também já vi muita gente que faz um ministério entre aspas de dança, aonde o único objetivo é a dança e não transmitir a palavra através da dança. Tem muita gente que pega a música e faz a música como se fosse um show, e não para transmitir a palavra de Deus através da música. É importante nós entendermos isso. Eu posso proclamar o evangelho através de muitas formas, e a música é uma delas. Então, a Bíblia diz que o louvor liberta. A Bíblia diz que ela inspira pessoas a seguirem a Cristo. Pastor, por que as pessoas gostam de música? Porque nós somos imagem e semelhança de quem? E Deus gosta de música. Entenderam ou não? Da onde que vem o nosso desejo de gostar de música? De Deus. Quem criou a música? Deus. Então, outro princípio importante: o Senhor. Lembre-se que nós pertencemos a um reino, amém? Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Meu irmão, o trono já tem dono. Ninguém vai sentar no trono, não. O trono já tem donos. O trono é de Jesus. Todos nós somos o quê? Servos. Então o Senhor nos abre oportunidades para cumprirmos este papel. Deus pega o nosso potencial, a nossa capacidade, a nossa habilidade, e Ele nos abre portas para que através destas portas possamos cumprir o plano e o papel dele, para exercer um serviço. Pastor, mas não tem lugar para celebridade no reino? Não tem, irmão. Uma das coisas que eu achei mais bonita quando eu pastoreava em São Paulo, em Rio Claro, lá tinha um diácono, moreno, negão, muito culto, muito distinto. E um dia eu vi esse homem, ele era o líder dos diáconos, e eles estavam limpando o altar, ia ter uma assembleia, e eu estava lá esperando para começar a assembleia. Uma pessoa me olhou e falou assim: pastor, o senhor sabe quem é esse negão aí? Eu falei: sei não. Juiz de direito da cidade.
o camarada era só a Vossa Excelência. Qualquer pessoa que chegasse no fórum, tratava ele como Vossa Excelência. Mas lá na igreja, como diácono, ele estava varrendo o altar, juntamente com a equipe de diáconos, e eu poucas vezes vi uma pessoa tratar com reverência um pastor como aquele irmão, porque ele sabia que lá no fórum ele era tratado com reverência, distinção e honra, e ele sabia que isso era por causa do cargo que ele assumia lá no fórum. E quando ele estava na igreja como diácono, ele tratava o pastor e os pastores com uma reverência, com um respeito e com uma honra que poucas vezes eu vi dentro da igreja. Ele olhava para o pastor e sabia que o pastor era ministro do Evangelho, servo do Deus vivo, e havia respeito. Ele servia água para os pastores, sabendo que ele era o juiz de uma cidade. E quando ele estava lá no fórum, todo mundo, Vossa Excelência, mas lá na igreja, ele era só um diácono que servia ao pastor e era o melhor diácono que tinha na igreja. Então o Senhor nos abre oportunidades para cumprirmos este papel de fato. Para exercer o ministério, precisamos identificar as portas que Deus abre. Pastor, eu não faço nada na igreja porque não tenho o que fazer. Ô, neném, faz isso não. Faz isso não, meu filho. Para você servir a Deus, precisa de um convite? Para servir a Deus, você precisa que alguém coloque a mão sobre você e te diga? Não. Como é que eu sirvo a Deus? Quando eu vejo a necessidade. Você já viu falar no servo inútil? Já ou não? Sabe o que é um servo inútil? É aquele que faz aquilo que mandam. Quando você estiver fazendo o que te mandam, saiba que você é um servo inútil. O servo inútil é aquele que obedece aquilo que mandam. Chama o fulano e faz isso, fulano ou fulano, ele vai lá e faz. E quando você terminar de fazer o que te mandaram, diga para você mesmo: eu sou um servo inútil. Pastor, então o que eu faço para ser um bom servo? Faça aquilo que você vê que precisa ser feito, sem ninguém te mandar. Se tem que mandar você, você não é um servo bom. Você é um servo inútil. Um bom servo faz o que tem que ser feito, mesmo que ninguém... É assim, ó, tem muita coisa na igreja que funciona se eu estiver junto. Se eu não tiver, não faz. Então você é um inútil. Porque você está fazendo para mim, você não está fazendo para Cristo. Se você faz a obra para Deus, não precisa ninguém te ver, não precisa ninguém saber, e não precisa ninguém te mandar. Se você tem competência, habilidade, conhecimento, sabe o que tem que ser feito e não está fazendo, você é um inútil. Pastor, e aqueles que não faz nem mandando? Não, a Bíblia nem classifica ele. Gente que não faz nem quando manda, a Bíblia nem classifica. A palavra de Deus nos diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então você precisa estar atento às portas. Nós lemos o texto aqui de 2 Coríntios que fala o quê? Que havia Deus aberto uma porta. Então quem abre portas? Deus. Então a gente precisa estar atento às portas que... Terceiro, somos conduzidos e recomendados por Deus que nos conduzem em vitória. Se Deus está te mostrando o que fazer, o que você precisa mais?
Precisa só fazer. Amém? Quem é que vai te capacitar? Você já ouviu aquela frase? Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Quando você vê, quando você tem capacidade, competência, vontade, Deus vai te dar a unção e a capacidade para você fazer cada vez melhor aquilo que Ele está te mostrando. 4. Através dos seus ministros. O Senhor exala a fragrância do seu conhecimento. Lideramos e servimos pessoas exalando o bom perfume de Cristo, sendo instrumentos de Deus para que Ele mesmo os atraia para si. Liderar é influenciar. Deus usa pessoas? Sim ou não? Sim. Deus usa pessoas, irmão. Deus podia fazer tudo sozinho. Ah, Deus é poderoso, podia. Deus podia usar os anjos? Deus podia. A Bíblia diz que os anjos anelaram pregar o Evangelho, mas Deus deu ao homem a tarefa de representá-lo. Então nós precisamos entender que Deus se manifesta através dos seus ministros. Deus se manifesta através daqueles que Ele chama para o serviço. O item 5, o ministro. O ministro deve caminhar em sinceridade e honestidade, não se apropriando indevidamente do que não lhe é devido. Cumprimos um papel diante de Deus e dos homens. Na minha caminhada inteira, eu nunca mudei. Se vocês acham que eu passei a limpar a calçada, cortar grama, pintar a igreja, aqui, você está enganado. Eu fiz isso a minha vida inteira, e eu ouvi a mesma coisa a vida inteira. A pessoa parar, às vezes eu estou trabalhando, a pessoa parar e falar assim: que bonito, o senhor sendo pastor. E às vezes a pessoa nem sabia que eu era o pastor da igreja, depois chegava no culto, eu estava pregando. Irmãos, presta atenção, nós somos chamados para o serviço, sermos ministros do Senhor. E eu falo para você que eu, apesar de ser reverendo, mantenho alguns serviços assim bem simples da igreja, para que eu não me esqueça nunca que eu sou só servo de Deus. E eu estou lá no altar pregando como servo de Deus. Por isso que, se você não tomar cuidado e se distanciar das coisas simples da igreja, você vai começar a achar que você é o dono dela. E você vai começar a achar que as pessoas estão ali para te servir. Mas a Bíblia diz que aquele que é o líder tem que ser o quê? O servo. Quem é o modelo do serviço da igreja? O pastor da igreja. Por isso que você lidera por exemplo. Não adianta você mandar as pessoas fazerem aquilo que você não faz. Você tem que ser exemplo do serviço, porque foi isso que Cristo fez. O item 6, o próprio Deus é aquele que capacita, habilita e estabelece os seus ministros. Irmãos, tudo é de Deus, vem de Deus, e quando nós queremos fazer a vontade de Deus, Deus é aquele que nos unge. A unção é capacitação, habilidades. A Bíblia diz que Deus deu inteligência a homens para trabalhos artesanais, para fazer a construção do tabernáculo. Deus não mudou não, continua capacitando e habilitando. 7, ministros de uma nova aliança, a qual é fundamentada no amor, graça, justiça de Deus. Como ministro da nova aliança, exercemos o sacerdócio de todos os cristãos. O que é um sacerdote? É aquele que se coloca entre Deus e os homens, é aquele que ora e intercede pelos homens. Então, sacerdócio significa que Deus nos levanta como servos para orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, nos tornando aptos a nos apresentar diante dele, adentrar a sua presença e ministrar, servir diretamente a Deus através de Jesus. Desta maneira,
cumprimos o serviço na casa do Senhor, inspirando, edificando a vida dos nossos irmãos através da nossa conduta, palavras, ações, canções e etc. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4 e 5. Então nós temos que ter o entendimento de que o ministério da Nova Aliança em Cristo Jesus é a construção de um templo, aonde cada pessoa é uma pedra viva, que unida em Cristo se torna o tabernáculo do Senhor. Conclusão, nós vamos encerrar aqui hoje. O ministro da casa do Senhor é um servo, amém? O ministro da casa do Senhor é um servo, instrumento nas mãos de Deus para a proclamação do Evangelho, sendo conduzido, estabelecido e capacitado pelo próprio Deus para o exercício do ministério da casa do Senhor. Ele inspira as pessoas, exalando a fragrância de Cristo, ou seja, se tornando parecido com Jesus, e assim liderando neste caminho. Somos um grupo de servos estabelecidos por Deus para o exercício do ministério da casa do Senhor através da música. Por quê? Porque todos nós somos chamados para o louvor e para a glória do Senhor. Todos somos ministros do Senhor. Todos nós somos chamados para ministrar louvor e adoração ao Senhor. Coisa engraçada que você vê em igreja. O camarada, quando ele sai do altar, é como se ele não estivesse no culto. Já cansei de ver isso. Eles sobem, tocam, cantam e depois o resto do culto é como se não dissesse respeito. Irmãos, todo o culto, da hora que começa até a hora que termina, faz parte de um corpo só. E todos nós somos chamados para ministrar ao Senhor louvor e adoração. Por isso que quando o louvor canta, não é para você ficar olhando uma apresentação, não. Você precisa louvar com. Eu não conheço a letra, por isso que se projeta. Eu não conheço a melodia, é por isso que o Ministério de Louvor canta a mesma música por um tempo, até que você aprenda a letra. Eu não gosto dessa música. Então, meu irmão, você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Porque o objetivo da igreja é cultuar a Deus. Amém? Vamos aplicar isso para a gente encerrar. Vemos acontecer na maioria dos grupos de louvor uma cobrança de espiritualidade e capacitação centralizada no líder. É como se o grupo inteiro esperasse que apenas o líder fosse santo, santificado, capacitado para o serviço do Senhor. O restante do grupo não. A responsabilidade de santidade é só do pastor. Coisa engraçada da igreja. A igreja, ela espera da liderança dela um alto padrão que ela mesma não está disposta a viver. Você quer ver? Erra na igreja. E as pessoas que não fazem um mínimo de esforço para viver uma vida de santidade são os primeiros a crucificar e jogar fora. Todos nós, do grupo inteiro, do corpo inteiro, temos uma responsabilidade de buscarmos a perfeição, a maturidade cristã, a imagem do Cristo, o caráter de Deus, e a crescer na nossa vida com Deus e no nosso serviço. Todos nós temos um chamado
para servir ao Senhor em alguma coisa, em algum lugar no corpo de Cristo. Então, uma cobrança de espiritualidade e capacidade centralizada no líder, como se somente ele fosse um ministro e os outros apenas músicos. Essa é uma expressão perigosa dentro da igreja. O que você é? Sou músico. Não existe essa denominação na igreja. Eu sou músico. O que você faz? Sou cantor. Você quer ver se o cara é servo de Deus? Tira ele do louvor. Sai da igreja. Deus me chamou para cantar. Não, filho, Deus te chamou para servir. Você quer ver o cara sair do louvor? Coloca uma cláusula de trabalho para ele pertencer ao ministério de louvor. Já desiste também. Mas essas coisas são feitas com uma finalidade. Qual é a finalidade? Fazer com que a pessoa entenda que ela não existe para tocar, ou que ela não existe apenas para cantar. Qual é o primeiro chamado de qualquer membro do corpo de Cristo? Ser servo de Deus, servir ao Senhor. Então gostaríamos de incentivá-los a se reunirem, a se separarem um tempo para uma autoanálise individual. Você vai para sua casa, pensa nisso. Graças a Deus a aula é gravada, você pode ouvir e reouvir, e você precisa entender que você precisa gerar um entendimento maior da responsabilidade de cada um e da força que todos os ministros de louvor juntos têm. E esse é um grande problema da igreja. Terça-feira que vem nós vamos trabalhar sobre organizando o ministério de louvor, mas hoje a gente para aqui. Amém? Pastor, mas eu não sou do louvor. Mas você é servo, e isso você pode aplicar esse princípio para qualquer ministério que você quiser. Ministério, serviço, servir a Deus, ministro do Senhor, ministra do Senhor. Amém?